Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos trazendo algumas sementes de esperança para o ano de 2024, ajudando você a trabalhar os propósitos, aquilo que Deus tem para você. Importante todo ciclo que ele vai se iniciar precisa primeiro que outro termine. Nós estamos quase finalizando o ano de 2023 e vamos entrar no ano de 2024. Como você entrará? Hoje nós vamos falar sobre olhando para o alto. A importância de nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. A grande questão não é o conforto, nós vamos correr em direção ao ano de 2024, ao chamado, aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas sim, com forte nós vamos terminar o ano de 2024. Existem muito mais pessoas que iniciam do que aquelas que finalizam as suas jornadas. Os que terminam a corrida são impressionantes. Mas por quê? Porque eles veem o que muitos não veem. O sucesso para Deus é infinitamente superior ao sucesso do mundo. A versão de sucesso de Deus é construir nossas vidas sobre as coisas eternas para coisas eternas. Qualquer coisa menos que isso não o impressiona e também não deveria nos impressionar. Infelizmente, muitos cristãos não têm perspectiva de 40 anos em mente, muito menos de eternidade. Por isso nós somos aqui exortados que precisamos olhar para as coisas que são realmente significativas ou que têm significado. Muitos na igreja estão olhando para o lado exatamente oposto da onde deveriam estar fixando os seus olhos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim: Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Nem aparências, nem sucesso de curto prazo impressionam a Deus, pois Ele vê o coração e está procurando frutos que durem para a eternidade. Quando nos apresentamos a Ele ao final de nossas vidas, a única coisa que importará é se nossos corações estavam alinhados com o dele e se produzimos frutos duradouros. Se queremos viver de modo a ouvir da sua boca, muito bem, servo bom e fiel, como está descrito lá em Mateus 25, 21, 23. Este é o processo que deve nos motivar a abraçar o seu processo de criar raízes profundas em nossas vidas. Quando ele diz para nós, lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: De modo que se vós ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pense nas coisas do alto e não nos da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já meditamos no mês passado a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, mas vamos trazer mais um lembrete importante. Quando o crente é visto como já morto com Cristo, sepultado e ressuscitado com Ele, então o sentido espiritual de tudo isso é que demos a Deus a nossa antiga maneira de viver e nós adotamos um novo estilo de vida, a saber, a vida num plano mais alto, a vida do Cristo ressurreto. Então, visto como fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto,
Ainda que estejamos aqui na terra, devemos cultivar a maneira do céu. Quanto à maneira de pensar, o crente não deve estar preso à terra, deve considerar as coisas não como elas parecem aos olhos natural, e sim do ponto de vista de sua importância para Deus e também para a eternidade. Buscai diz respeito a um esforço prático, e que a frase pensai nas coisas do versículo 2 refere-se a um impulso, a uma busca, uma disposição interior do crente em pensar nas coisas que são do alto. Filipenses 3,19 diz: não se preocupem com as coisas terrenas. A vida nova significa que o cristão está procurando o céu e pensando no céu e buscando as coisas do céu. Por isso, amados, nós devemos continuar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, como nos diz Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 2, diz assim: portanto, também nós que temos todas essas testemunhas ao nosso redor, como uma nuvem, despojemo-nos de todas as nossas cargas e do pecado que nos assedia em todo o tempo, e corramos com perseverança nesta prova de destreza que está posta diante de Deus, fixando os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, quem pela alegria que lhe está reservada suportou a cruz, desprezando o opróbrio, sentou-se então à destra do trono de Deus. Somos exortados a olhar, a fixar, a buscar as coisas do alto, porque a nossa esperança está em Cristo. É isso que nós devemos ter em mente, é isso que nós devemos perseguir, como diz aqui a palavra de Deus. Então é muito importante que nós olhemos isso. Os santos no céu, que foram essa galeria de testemunhas, né, como fala a palavra, uma grande nuvem de testemunhas, é o exemplo que nós devemos seguir deles de fé, de perseverança, e que levaram eles a um alto padrão que nós devemos então imitar. Fechando então, amados, o que nós precisamos fazer é que pensar que a nossa vida cristã é uma corrida e que requer disciplina e perseverança. Por isso nós devemos nos despojar de tudo que nos retarda, os pesos que parecem ser inofensivos em si mesmo, mas ainda assim nos impedem de progredir. Podem ser bens materiais, laços familiares, amor ao conforto, falta de mobilidade. Das corridas olímpicas não há regra que proíba carregar alimento e bebida, mas o corredor nunca venceria a prova dessa forma. Devemos também deixar o pecado que tenazmente nos assedia. Isso pode ser qualquer tipo de pecado, mas principalmente o pecado da descrença. Devemos ter confiança completa nas promessas de Deus e de que a vida de fé certamente vencerá. Precisamos proteger a nossa vida, entendendo que nós precisamos, nesta corrida, desviar os nossos olhos daquelas coisas que nos impedem de fitar os nossos olhos em Jesus. É Ele que nós devemos seguir. Jesus é o autor, ou seja, o pioneiro da nossa fé. Ele proveu para nós o exemplo perfeito de como nós podemos vencer a corrida da vida. Ele também é o consumador da fé. Ele não apenas iniciou a sua corrida, mas ele terminou com triunfo. Para ele, o itinerário da corrida ia do céu a Belém, depois do Getsêmani, ao Calvário, ao túmulo, e então ele volta para o céu. Em nenhum momento ele vacilou ou voltou para trás.
ele manteve os seus olhos fixos na vinda gloriosa, quando todos os remidos serão reunidos com ele eternamente. Essa visão possibilitou não pensar na ignomia e suportar o sofrimento e a morte. Hoje, ele está assentado à destra do trono de Deus. E por isso, nós como cristãos precisamos continuar buscando, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa terceira semente para 2024 é: olhe para as coisas do alto, olhe para o alto, olhe para Jesus. Fixe a sua mente nas coisas que são do alto, como nós vimos também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com mais uma semente de esperança para 2024. Até lá!